Rádio Regional FM 90.3 MHz, mais perto de você. É Regional. Jornal Regional. A notícia que você precisa saber no seu rádio. Meio-dia mais 34 minutos, meio-dia mais 34, estamos de volta depois do intervalo comercial, José Luiz. Sim. Opa, agora no 3. Agora sim. De volta agora, são 12h34, damos sequência agora à nossa primeira entrevista com candidatos a prefeito de Limoeiro. Hoje, na sequência do nosso sorteio, a candidata Rita Peixoto, do PT de Limoeiro, está aqui conosco para começar essa jornada de sabatina, para sabermos quais são as intenções e plano de governo que a tem para conseguir convencer o eleitor de Limoeiro a escolhê-la como a melhor opção para esse momento. Mara Oliveira. Vamos abrir nossa sala? Vamos lá. Então vamos lá. Jornal Regional Entrevista. Muito bem, meio-dia mais 35 minutos, pontualmente, meio-dia mais 35. É meio-dia e 30, 5 minutinhos de atraso aqui, mas acho que não vai prejudicar aqui o nosso bate-papo não, né? Candidata Rita Peixoto, seja bem-vinda aqui ao Jornal Regional, com Mara Oliveira e com José Luiz Menezes. Boa tarde. Boa tarde a todos os limoeirenses, mas boa tarde especial aqui para o Mário e para o Zé Luiz. Uma boa tarde. Né, e a emissora, né, regional, porque está dando uma oportunidade muito boa para a gente começar um bate-papo agora oficial, né, com os nossos limoeirenses. Muito bem. Candidata, falando um pouquinho já desse final de semana, a senhora teve aí o lançamento oficial da sua candidatura, né? Falar um pouquinho para a gente começar aqui a nossa entrevista? Foi um momento assim de muita emoção. Por quê? Porque eu busquei fazer o lançamento lá no Casarão dos Freitas, como todo mundo conhece. Porque ali estavam as minhas raízes. E eu sou um fruto daquela grande árvore, da grande árvore Freitas, né? Sou Peixoto pelo meu pai, sou Rebouça de Laurinho. Mas ali a família Freitas, ela tem uma coisa assim que a diferencia de muitas outras grandes famílias. É que anualmente a gente se reúne 2 vezes no ano, juntando todos, né? Primos em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Nós já conseguimos reunir no centenário do Casarão 8 gerações. Então significa que a gente tem esse elo de ligação. E o meu elo de ligação com a Boa Fé, lá onde está o Casarão, e com o Limoeiro do Norte, é muito grande. Foi muita emoção. Acredito. Eu quero, não sei se está dentro do seu cronograma de plano de governo, mas eu posso começar, Mara Oliveira, fazer a pergunta direcionada? Sim, fica à vontade. Nós temos conversado muito diante da população, com participações, com lives, e, enfim, o ouvinte tem feito essa interação conosco. E diante dessas conversas, candidata, a população, em respeito à saúde do município, nós temos ouvido, tipo assim, Limoeiro não tem um momento de atendimento de cirurgia simples, uma cirurgia que possa ser feita no município, sempre tem que encaminhar para uma outra condição de sair do município. Essa falta de pequenas cirurgias aqui no município tem sido temática da população. Eu pergunto à candidata, qual é a sua intenção para resolver essas questões? Bem, a gente sabe que a saúde é complexa para que o município dê condições a todos ao mesmo tempo. É complexa, nós não podemos dizer que não é. Primeiro, porque a gente tem que atacar a atenção primária. Com a atenção primária de saúde, que é aquela em que os PSFs chegam junto a todas as comunidades, se a gente aumentar o número de PSFs, que é o Programa de Saúde da Família, que é com recursos do SUS, e todo município recebe, cabe a nós ampliar esse atendimento primário. Por quê? Porque eu entendo que a saúde começa na prevenção. E o Programa de Saúde da Família tem os profissionais que estão ali para atender, mas para atender não somente a quem adoece, mas para prestar uma assistência no sentido de explicar como é que a gente faz para não adoecer. Então, é um PSF que eu quero, esse PSF eu quero com um assistente social, com uma psicóloga, porque muitas vezes o problema está
por um problema de uma ansiedade, de uma depressão. E isso nós não temos. Nós temos praticamente uma atenção primária muito mais curativa do que preventiva. Quando você sobe para a secundária, aí você vai atender a outro nível. Nesse outro nível, a gente tem que fortalecer, porque é aquela emergência que chega no hospital para os primeiros socorros. Então, a gente tem que ter uma parceria muito grande para poder fazer a saúde. E essa parceria, além dos recursos federais, nós temos que ter o Estado. E foi para isso que o Limoeiro foi buscar o que vai para a terciária, que é exatamente para os casos mais complexos. Quebrou um fêmur, não dá para fazer aqui, tem que ir para o hospital que faz. E que hospital é esse? O grande hospital regional que nós já trouxemos para Limoeiro e vai funcionar a contento, se Deus quiser, com eficiência. Ok. Mara Oliveira. Estou vendo aqui em relação, inclusive, à saúde, né, no plano aqui da candidata, fazendo aqui um pouquinho o dever de casa, né, porque a gente também tem que, né, ampliar o número de agentes comunitários, a senhora já citou. Implantar o horário estendido de funcionamento das unidades básicas de saúde de forma a promover o maior acesso à saúde dos trabalhadores. Isso já foi tentado uma vez e me parece que da forma que foi feita, até pelo número de médicos, né, que são poucos, você tirava de um canto e colocava para outro, tentava alternar turnos e aí o cobertor curto. A gente sabe que hoje até, inclusive, para se implantar uma nova unidade básica de saúde, tem essa dificuldade de médico. Como fazer, candidata, como implantar? Seria uma espécie de terceiro turno, né, com essa dificuldade na questão de médico. Como é que a senhora pretende fazer? Nós temos aqui um problema que eu digo assim, que é mais sério no momento, é a nossa cidade alta. Por quê? O bairro Antônio Holanda de Oliveira, mas para mim, né, eu chamo Cidade Alta, porque ela foi construída exatamente para tirar as pessoas que sofriam com as enchentes e foram feitas aquelas casas para receber as pessoas. Mas lá existe um problema muito sério, por quê? Porque tem muitos habitantes, morando uns bem vizinhos aos outros, né, com a estrutura de cidade. E a gente tem que olhar para ela com esses olhos de ter uma unidade de saúde funcionando 24 horas. É preciso, é necessário. E não está mais funcionando assim, como você bem lembrou. Então, a gente pretende fazer isso. Agora, é claro que nós temos aí um governo do Estado que facilita muito a vida dos municípios. Camilo Santana tem se demonstrado um governador que se preocupa com os principais problemas da cidade. Então, eu espero que a gente faça uma parceria, exatamente tendo profissionais em todas essas áreas. Né, precisa de um atendimento de urgência, não mandar mais para Xerambuim nem para Fortaleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Inclusive, eu conversei recentemente com o doutor Antônio Carlos, um grande médico, presta serviço em Limoeiro, um grande cirurgião, e eu conversei com ele porque a gente vê as pessoas assim, procurando fazer uma cirurgia de vesícula, procurando fazer assim, um atendimento que depende de um cirurgião, e ele me disse, Rita, eu escrevi. Já entreguei à gestão pública municipal. O que a gente pode fazer com o Hospital Dioclésio Lima Verde? Porque aquele hospital ali, e muitas coisas que eram feitas lá, no nosso, vou chamar de CESP, né? Antigo CESP, na Fundação Nacional de Saúde, não se faz mais. Então, a gente está muito sujeito aqui somente ao São Camilo, que administra o nosso Hospital Dioclésio Lima Verde. Aí nós temos o Hospital da Unimed, mas as pessoas não têm plano de saúde, a maioria. Classe trabalhadora geralmente não pode pagar o plano de saúde que atenda a todas as necessidades. Então, a gente está pretendendo fazer parceria, é o nome para se fazer saúde. Sei. E eu vou buscar no governo do Estado. Então, em sendo eleita, a senhora prefeita manteria essa parceria com os camilianos, como atualmente é feito? Exatamente, porque Camilo é um governador do PT, Certo. do meu Eu digo partido. com o Hospital São Raimundo, os camilianos. Sim, né? há sim, a parceria lá com o Hospital com o São Camilo gerenciando. Isso. Hoje a nossa atenção secundária, né, com o tá hospital toda com regional, eles, ela é feita, né, foi dito, foi privatizado e tal. Hoje se tem esse sistema. A senhora falou que iria manter essa parceria com algum, entendeu? E existe uma parceria. Então, em a senhora sendo eleita, a senhora manteria essa parceria ou faria uma saúde própria, por exemplo, administraria o hospital, o município? Bem, que eu saiba, a São Camilo, ela está lá para administrar, né? E nós temos que equipar, nós temos que
dar condições para que seja uma grande administração. Administrar a saúde, gestão pública de saúde, é uma questão que envolve muito o conhecer os problemas das nossas comunidades, que ficam mais distantes do centro da cidade. Então, eu vejo assim, é um complexo que a gente pode manter a parceria, mas a gente tem já um modelo, não vai dar para eu explicar totalmente, mas a gente tem um modelo de que essa parceria com São Camilo deve ser expandida. Nós não podemos ficar só ali, porque só ali Limoeiro está grande, Limoeiro não consegue mais ter um simples hospital, né, para atender a uma população que está muitas vezes lá distante, na Chapada do Apudi, né, que está lá próximo aos tabuleiros de Russas, que está lá espalhado por todo o município, lá no Córrego de Areia, lá, né, em todos os locais do município. Então, eu penso assim, uma parceria expandida. Nós não podemos só ficar com o que está. E por isso que eu estou conversando com os médicos aqui da cidade, para a gente saber como é que nós vamos fazer. E, naturalmente, naquilo que a gente não tiver de estrutura, ir ao governo do Estado. Zé Luiz. Bom, dentro desse aspecto de expandir esse convênio, requer recursos. Sim. Concorda? Concordo. E esse recurso hoje, se não me falha a memória, está em torno de R$800 mil mensal, né? Para se expandir, se 800 mil só cabe para atender o que atende hoje, candidato, qual seria a meta do PT, caso assumindo o governo municipal, na sua gestão, de onde viria esse recurso para ampliar esse serviço que a senhora tanto almeja e diz que é essencial para a população? Nós temos que ver quais são as deficiências. Assim, uma por uma. A deficiência é em equipamentos. Por exemplo, o paciente está passando mal, pode estar sofrendo um infarto. Tem uma UTI? Não tem, vamos dizer, né? As UTIs que tem são satisfatórias? Não, não são. Então, quando a gente precisa de equipamentos, a gente vai às emendas parlamentares. Nós temos 57 deputados federais do PT dispostos a nos ouvir e mostrar que Limoeiro é uma cidade polo e não pode mais ficar fazendo saúde de faz de conta. Nós temos que fazer saúde com qualidade. Ok. Muito bem. Bom, eu estou vendo aqui que a senhora, ainda, só para a gente fechar essa questão da saúde, dentro do seu plano aqui, a senhora pretende implantar, principalmente incentivar as PICs, né? Que são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, né? Baseado em conhecimentos tradicionais. Até a gente já recentemente teve até aqui com a Neidinha, né? Falando um pouquinho que tem a teia, né? Aqui. Como seria? Olha, seriam 29, a senhora, né, colocou que seriam 29 oferecidas pelo SUS, citando aí arte-terapia, biodança, acupuntura. Nos fala um pouquinho sobre isso, candidata. Como seria estar aqui no seu plano de governo? Eu tive a oportunidade, as pessoas que já trabalham, né, com os PICs, eu acho interessante, porque saúde, gente, ela começa com a boa alimentação, né? Quem vai mandar tudo para o nosso sangue é o alimento. Eu penso que nos meus 100 primeiros dias de governo, eu já concordo com os PICs, certo? Mas nos 100 primeiros dias de governo, no pós-pandemia, que deixou vulnerável tanta gente na questão da saúde, nós vamos ter que cuidar muito da alimentação, do abastecimento alimentar. Não é possível aguentar a inflação indo para os produtos da cesta básica. Nós estamos com inflação no feijão, no arroz, na batata, nas verduras. Nós estamos com um problema seríssimo de alimentação. Para eu me movimentar, para botar o povo para o Pix, né? Biodança e tudo mais, eu preciso pensar primeiro no corpo bem alimentado, na segurança alimentar das pessoas. Isso é sonho? Não. Nós temos uma cidade com 3 zonas de terra que são vocacionadas para a produção de alimentos. E eu visitei recentemente os tabuleiros de Russas. Lá nos tabuleiros de Russas, que eu visitei muitas vezes quando estava na gerência do banco, posso até dizer, sem puxar para o meu ego, mas para o meu eu, recebi uma homenagem, porque a gente prestou uma assistência creditícia lá para os 30% de produtores que estão lá nos tabuleiros de Russas. Então, é uma área que abrange, que tem todo o cuidado de um projeto que foi investido, né, pelo governo federal da época, e o governo do estado acompanha. Nós temos aí uma área imensa para a gente trabalhar na produção de alimentos. Nós temos a área ribeirinha. Não tem água no rio, mas a gente pode fazer aquele programa
de cavar os poços na área ribeirinha. E se tem água, tem alimento, porque a nossa terra é boa, terra de aluvião, para o feijão, por exemplo. Não é? Lá na Chapada do Apudi nem se fala, aquela terra ali é adubo para outras terras. Então, como é que a gente está cercado de tanta terra boa e tem gente passando fome? Ou seja, não tem o dinheiro para comprar. Ah, não falta abastecimento, o arroz vem de fora, o feijão vem de fora, ou então alguns pequenos plantios, não está faltando alimento não. E o preço? Se o alimento está indo para lá e depois vem para cá para a gente comprar. Nós estamos no centro do abastecimento de um polo regional, que pode, o Brasil podia jogar alimentos para o mundo, e Limoeiro pode jogar alimentos para abastecer todo o polo do Baixo Jaguaribe. Não só o Baixo, hein? Do Jaguaribe inteiro. Tem o peixe do Castanhão. Gente, nós temos tudo. Tem Aracati também, que o mar não se acaba. A pesca, o camarão. Gente, nós temos tanto como cuidar da saúde, fazendo uma boa alimentação do nosso povo, para que a gente possa estimular, através de um crédito barato, e isso nós já fizemos, para que tenha alimentos mais baratos do que o que o mercado oferece. E quando a oferta aumenta, você sabe, todo mundo sabe disso, o preço diminui. Cadê os estoques reguladores? Para que o nosso arroz não suba tanto. Precisa ter. Ah, mas só quem faz é o governo federal. Não, o município pode sim. Eu trabalhei muito com o projeto, sabe de quê? Da distribuição da semente, para não faltar a condição de plantar, junto com a Ematerce. Vamos chamar a Ematerce. Quando o programa é saúde, lê-se também a alimentação que dê para chegar a preço compatível com a renda do nosso povo. Essa condição de regulamentar tudo isso através do poder público municipal, a senhora tem essa capacidade de dizer que é possível fazer isso? Olha, o meu sonho, desde 88, é um sonho possível. Tão possível que vocês acreditam que eu plantei feijão? Sabe aonde? Ali no Bom Nome. Paulo de Alonso. Muito obrigada, Paulo. Um eterno agradecimento a você. Porque as pessoas, quando eu cheguei no Bom Nome, as crianças, as mulheres, passavam fome. Peguei a seca de 83, quando eu me elegi a vereadora. E a primeira coisa que eu fiz foi ver quem é que estava com fome. Porque na minha porta, 5 horas da manhã, quando eu abria, tinha gente, mulheres, dizendo que não tinha nada para dar para o filho. Aquilo me dava uma agonia. E eu saí do banco às 13 horas e fui para o Bom Nome ver como é que era essa fome. De fato, existia. Comprovei. Fui a Paulo de Alonso e disse assim, Paulo, me arranja aí, quando você não estiver plantando, me arranja um pouco dessa terra para a gente plantar feijão. Para a gente plantar feijão aqui, para poder botar aqui dentro daqueles, como era, aqueles tubões, né, que tinha antigamente, os bujões, né, que a gente chamava, para botar o feijão para o pessoal comer durante todo o dia. Ter pelo menos o feijão, a farinha, né? Armazenar. Era. Então, o que eu dizia? No litro, né? Era. Botava uma botava cera, no... né? Era. Era assim, meu pai fazia isso. Para vedar, né? Era. E comia no decorrer, depois da... Meu pai não plantava, mas ele fazia isso. Nos bulhões, né? Nos bulhões, Embaixo vedava com a cera, a cera da abelha, né? Ali. Pronto, meu pai fez muito isso. Ele criava abelha para fazer isso, né? Isso. Então, o Tadeu, que está aqui, nosso presidente do PT, conhece muito bem essa história, né? Bem, então, o que eu fiz? Arranjei a terra, olha o possível. Era impossível plantar feijão ali? Não. Quem tinha terra? Paulo. Fui lá, Paulo de Alonso, você me arranja essa terra, me empresta. Por apenas 60 dias. Porque o feijão vai dar em 60 dias. A gente tinha aí uma cultura que a Ematerce desenvolvia que dizia são 60 dias. Então, a gente vai plantar. Chamei 12 famílias, resumindo a história. Essas 12 famílias toparam, os homens e as mulheres. Nós fomos plantar juntos. Paulo me deu. Aí, como é que irrigava se não tinha água? Aí, Paulo disse, não, o meu motor vai ficar disponível, você paga só a energia. Juntei o pessoal, vamos pagar a energia, vamos plantar o feijão. Com 60 dias, a gente começou a colher. E aí, Paulo colocou depois o gado dele para comer a rama do feijão. E aí, nós conseguimos chegar ao feijão. Isso é uma coisa tão pequena, mas para eles, para mim, foi gigantesco, porque eu não era ninguém, eu era funcionária de um banco que via as pessoas com dificuldade de se alimentar. Agora eu não quero só mais isso. Isso acabou. Agora, candidata, só para a gente fechar, que a gente já, da saúde deu aqui uma passeada, né, por algumas histórias e tal, interessante, importante, para que as pessoas também se identifiquem, né, a candidata, as pessoas do passado, um pessoal mais jovem, né, tá ouvindo essa história talvez a primeira vez, outras pessoas até já ouviram. Verdade. Mas só para a gente fechar, porque senão a gente quer falar de outros temas. Certo. Eu acho que uma questão muito hoje comentada no município, falada, e é um problema que eu penso que
o futuro prefeito tem que se debruçar sobre isso, é a questão da população canina, população animal, canina, né, os gatos soltos aí, e a gente sabe que são muitos. Se não fosse aqueles, né, muitas pessoas de bem, né, que gostam, que alimentam, e a gente não viu esse problema ainda dado uma solução definitiva, uma solução realmente que possa dar dignidade, né, aos animais. A senhora teria alguma proposta nesse sentido? O que a senhora faria como prefeita para tentar, se não resolver, mas pelo menos minimizar esse problema que assola o nosso município? Dentro nos nossos eixos, nós temos as diretrizes do nosso plano de governo e os eixos, né? Nós falamos sobre o eixo da saúde, né? E as diretrizes, nós queremos que ela seja democrática e participativa, ética e transparente, inovadora. Nós estamos na era da tecnologia. A prefeitura tem que se equipar muito bem e treinar o pessoal para a gente chegar rápido onde precisa. Intersetorial. A Secretaria de Agricultura tem que conversar com a de Educação. Porque eu quero fazer, por exemplo, uma horta comunitária na escola. Eu quero fazer assim, tipo uma piscinazinha de peixes. Então a gente tem que juntar. Intersetorialidade é o nome para se fazer as coisas rapidamente. Eficiência nos gastos públicos, aí sim. Aí é onde a gente vai ouvir as pessoas. O que vocês querem, jovens? É uma quadra de esporte? Ou é que equipe a unidade de saúde dessa comunidade? Mas para esse Peraí, problema e ampliação do serviço público. Pronto. Quando a gente define os eixos, tem um eixo chamado a questão ambiental. Certo. Os animais, para nós, estão dentro dessa questão ambiental. Porque nós temos que olhar todos os seres vivos. As plantas, os animais, os homens, mulheres, né? Animal racional. Bem, com relação aos animais, eu vejo assim, canil, uma boa ideia, eu sei até que existe um espaço já determinado aqui no município para fazer um canil. Mas só os animais irem para lá, eu não sei se é a melhor coisa. Eles estão na rua, às vezes não tem dono, e sem o dono, será que o canil vai ser uma coisa boa? Pode ser. Eu tenho que estudar muito bem isso, sabe por quê? Porque um canil sem um veterinário, passando lá semanalmente, ou pelo menos uma vez por mês, para ver quais são os problemas, e a gente podendo dar as condições de tratamento a esse animal, aí tá certo. Mas se botar lá para ele ficar abandonado e morrer de qualquer problema, porque o animal, o cachorro, por exemplo, ele tem uma vida muito curta. Os gatos também adoecem e fazem as pessoas adoecerem, não é? Com os males que eles tiverem. As crianças que adoram os animais. Se as crianças adoram animais, eu preciso ter pessoas especializadas, visitando o canil, se for o caso. Eu vou estudar o canil. Espaço eu sei que tem para fazer. Mas a gente vai querer dar uma assistência muito maior do que simplesmente tirar da rua e botar lá. Zé Luiz. Bom, 12h56, conversando com a candidata Rita Peixoto, do PT, à Prefeitura de Limoeiro. Vou falar de urbanização, né? A gente vê muitas comunidades ainda carentes desse trabalho do poder público de urbanizar, mesmo que seja em paralelepípedo. Isso é uma demanda muito grande aqui de Limoeiro, principalmente nas áreas rurais. Caso a candidata chegue a ganhar a eleição, a senhora já tem um plano direcionado para essa ação no município, candidata? Sim, como não ter, né? Existe o plano diretor da cidade, plano diretor do município. Dentro do plano diretor do município, nós temos aí o código de postura do município e muitas outras coisas que já estão publicadas, né? E que eu estou lendo pormenorizadamente para atualizar com a realidade de hoje. Eu conhecia, até pelo avesso, mas eu sei que foi alterado recentemente. Com essas alterações, eu vou ter que me deleitar sobre o plano diretor. Tudo que você pensa em termos de urbanização, você tem que olhar para esse documento. Se precisar fazer alterações, vamos aos projetos de lei para fazer. E com a expandir essa urbanização, que você diz, calçamentos, levar água para todos, luz para todos, né? O governo federal, o governo Lula, ele se preocupou muito com isso, de levar a todos os lugares. Eu andei, por exemplo, nos anos 90, na zona rural, em que não existia energia em muitos lugares. Hoje, quando eu chego, fico tão feliz, né? Aperta no botão, acende a luz. Isso é urbanização também, né? Cuidar da água para todos. Ainda temos sérios problemas da água, lá nos lugares mais distantes. Na Chapada do Apodi, por exemplo, nós temos problemas. Tem poços e tudo, mas aquela água potável mesmo,
devido aos anos de seca, aquela água boa para se beber, que não são da chuva, por conta da seca, nós temos problema. Tivemos o problema de distribuição de cisternas, que já resolve um pouco o problema da água. Mas tem uma coisa importante, que é a coleta do lixo. Quando se fala de urbanização, você tem que deixar a cidade preparada, né, para as pessoas gozarem mais saúde. Limoeiro é uma cidade quase que totalmente saneada. E aí o problema do lixo é sério. Nós não podemos estar tirando lixo em carros abertos. Não podemos. Temos que ter a coleta do lixo, que eu quero fazer um amplo programa, contando com as emissoras de rádio. Um amplo programa de conscientização de que a urbanização começa pela coleta seletiva do lixo. Porque aí eu dou à cidade uma feição nova. É muito triste andar nas principais ruas da cidade vendo o amontoado de lixo. Tem que haver uma programação, mas tem que haver educação ambiental. Então, passa pela educação ambiental, passa pela questão da água e passa pela pavimentação. Dá um ar de urbanismo. Nós temos, às nossas um consórcio, regiões mais né? distantes. Nós temos um consórcio aqui dos municípios que há muitos anos discute isso aí. Na sua opinião, por que não andam essas discussões? Por que elas não se aceleram? Né? O consórcio do aterro sanitário, por exemplo. É, pronto. exatamente. Na sua opinião, por que não avança os prefeitos? Esse é um assunto que eu né? conheço muito bem, porque eu participei do PDR. Pois não. Plano de Desenvolvimento Regional. Quando eu estava na gerência do banco, eu fui designada para gerenciar o Polo de Desenvolvimento Regional. Então, eu fiquei sabendo de tudo, todos os problemas que aconteciam, porque a gente tinha equipes técnicas, né, com a gente, gestores e equipes técnicas. E um dos pontos principais que foi sublinhado lá foi resolver o problema do aterro sanitário. Gente, olha que isso faz tempo, né? Faz tempo. E ainda não ter Tem isso... uns anos, viu? É. O lixão está lá, né? Lá em Maria Dias, né? Localidade do município. E ainda não temos esse consórcio municipal. Eu estou conversando, naturalmente, com os candidatos do PT, tentando sensibilizar de que se naquela época nós conversamos com todos os prefeitos e o consórcio não aconteceu, então não cabe a mim culpar ninguém. Eu não gosto disso. Minha política é para frente e para cima, não é? Eu olho de lado só para ter consciência da realidade. Mas não posso dizer, não se fez, por A, por B, o município tal não topou, ou não tinha estrutura suficiente para descarregar todos os dias, porque lixo, o descarrega é diário. Então, o que é que eu penso? Traduzindo toneladas, né? O município produz toneladas de lixo diariamente. É. Né? Agora, aqueles municípios estão bem próximos, né? Tabuleiro ali a 15 quilômetros, né? No raio de 12 quilômetros nós temos aqui Quixeré. Então, a gente tem Quixeré, Tabuleiro, Russas, Morada Nova, estamos próximos. Então, quem sabe, se a gente juntar pelo menos 3, possa ser viável. Agora, para isso, eu preciso ouvir o corpo técnico. Eu não posso só dizer da minha vontade. A minha vontade é amparada em pesquisa, é amparada em vontade política dos outros candidatos do PT, que tem em todos os municípios agora, graças a Deus, e a gente vai sentar junto para conversar. Né? Se eles forem eleitos, ótimo. E eu estou muito feliz porque eu fui a primeira que vim para cá. Quem sabe eu vou ser a primeira também na preferência do eleitorado de Limoeiro do Norte. Acho que esse é um ponto importante e você está aqui, candidata para... a candidata está aqui para justamente persuadir, para poder convencer, né? Convencer. Bom, a senhora fala em urbanização, fala nessa questão do lixo, mas eu tenho um ponto também que nós estamos vendo que Limoeiro vem crescendo muito no número de automóveis e de motocicletas. E nós precisamos muito de um plano de mobilidade urbana, principalmente para as pessoas que têm problema de locomoção. Nós temos aqui calçadas irregulares e mexer nisso é um momento de muita dificuldade para uma prefeitura, eu entendo assim. Mas viver nessa cidade, que o número de automóveis cresce, aumentando nos últimos anos, em paralelo com a necessidade de ter até ciclovias, né? Já fomos uma cidade da bicicleta. Sim. Candidata, para a senhora, qual é o maior problema a ser resolvido nessa área da mobilidade, se a senhora chegar ao governo, como é que a senhora quer resolver e o que a senhora detecta nisso? Você falou do tempo da bicicleta, era bom, né? Agora tem que ter espaço para moto, né? Espaço para moto. Mas até o que o prefeito de
de Fortaleza fez, né? Do bicicletário. Roberto eu acho Cláudio? que o Roberto Cláudio, a gente podia ter o Nós bicicletário temos também, capacidade né? educacional para isso aqui já? Não. Eu acredito que não. Que eu me lembrei do bicicletário. Sim. Né? Bem, é o seguinte. Essa questão focando no direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir, eu vi que o trânsito está caótico mesmo. Sabe quem era que tinha uma preocupação diária com isso? Um cara que estava do meu lado o tempo todo, o Laurinho. Ele foi para uma reunião no NIT, onde já se discutia isso, com o governo municipal. E lá, ele já se preocupava e colocou muito bem, eu ouvi quando ele falou, que vocês sabem qual é o fluxo de motos, ou de carros mesmo, vindo pela rua que passa em frente ao Banco do Brasil, parando ali por conta do corte do patamar, por conta da expansão que foi feita, e indo lá para Boa Fé, já mediram o fluxo para poder fazer o plano. O plano estava feito sem um fluxo. Então, o que eu mais tenho que fazer? Primeiro, conhecer como é que está o fluxo hoje. Há 8 anos atrás era uma coisa, você disse bem. Hoje é outra. Então, eu quero o fluxo de motos. Para onde é que o povo se desloca? Em que sentido? É norte e sul, é leste e oeste? Como é que o povo se desloca? Com esse mapeamento, aí eu venho aqui, na regional, dizer, vai ser feito assim, 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 assim. Porque agora é só tergiversar em cima de um tema complexo, as pessoas se acidentam, mas eu acho que pode fazer alguma coisa, já imediatamente, pelo viés da educação. Sabe-se que todas essas demandas... Educação do trânsito. O município em si não tem recurso, né? E aí é onde entra toda a articulação, se caso seja eleita, para realmente viabilizar todos esses recursos para aportarem aqui no município. Bem, eu já soube que o orçamento aprovado esse ano, que não depende de mim, né? Sim. 160 milhões de reais. Então eu digo assim, é muito? É pouco? Limoeiro tem 60 mil habitantes, vai dar para a gente fazer tudo que a gente sonhou? Olha, eu tenho uma experiência de vida na história da cooperação. Às vezes o dinheiro é pouco e a gente consegue fazer muito. Às vezes o dinheiro é muito e a gente consegue fazer pouco. Eu vivi isso. Lembrando que orçamento não é recurso. Não, né? vou dizer. Né? Vou dizer. O orçamento de 160 milhões. Aí, para eu saber se é pouco, se é muito, eu preciso saber que recurso eu vou ter. Né? E a distribuição dos recursos é que tem que usar essa teoria o efeito, o benefício que aquele recurso vai fazer. Então, eu me foco no benefício. Foi assim que nós construímos... Relação custo-benefício. Na teoria econômica é relação custo-benefício. Obrigada, ação, e essa ação vai ter um retorno em benefício, né? Eficiente, né? Isso. Eficácia e eficiência. Bem, então, nós já tivemos uma experiência, por exemplo, tem muitas, né? Mas uma delas foi a construção do Bandeirão. O município não ia participar do campeonato cearense. O time não ia, o esporte não ia participar. Que era o nome do nosso clube, né? Ainda é, né? Esporte Clube Limoeirense. Esporte Clube Limoeirense. Bem, então eles não iam por quê? Porque o município não tinha estádio para pelo menos 4 mil pessoas sentadas. Só tinha o campo. Aí o que nós fizemos? O Laurinho, graças a Deus, um homem muito visionário e fazedor das coisas, disse assim, se classifiquem que o estádio eu garanto. Aí ele me pegou na faculdade, pegou meus filhos que estavam na natação, pegou na faculdade, e eu disse assim, você está louco? Como é que você disse aquilo se nós não temos um centavo? Se a prefeitura não vai fazer, porque já fez não sei quantos bing e não fez, como é que nós vamos fazer? Aí ele disse com o povo. Foi para a rádio, Vale e Rádio Educadora, juntou as duas rádios em conexão e fez uma campanha de 1 hora. Em 1 hora foi arrecadado 600 sacos de cimento. Ele disse, já temos o começo. Chamou o time e disse, vamos trabalhar. Chamou as bandas de forró daqui, Raízes do Forró, João Bandeira, Banda Estilos, todas elas tinham uma convivência muito boa com ele, porque ele emprestava os equipamentos dele de som. E aí eles disseram, vamos tocar assim um forró de graça. E nesse forró de graça foi arrecadado naquela época, em 1996, R$ 1.800 líquido do forró de graça. De graça para as bandas e o povo pagando. Então, eu digo sim, se os recursos são poucos, chama o povo participa.
Teve lavadeira de roupa que doou 100 tijolos para a construção, porque queria ver o time participando. Ou seja, é fazendo o povo participar da sua gestão que você consegue muita coisa. É estando no dia a dia com eles, é visitando as comunidades, como eu fiz quando vereadora. Então, como prefeito, eu não vou mais precisar pedir, né? Bom. Vou só saber se o povo quer ir fazer. Nós estamos entrevistando, você que nos ouve, Regional FM 90,3, estamos também pela 104,9, HFM, pelo Facebook, mandar um abraço pro pessoal que está aí também no aplicativo Radiosnet, nosso site na internet. Tem manifestações aqui, como nós citamos, inclusive, na reunião, a gente não vai citar nenhuma. Quem quiser ver na rede social, nós estamos transmitindo aí pela rede social. Mas já que a senhora falou aí, e seria uma das próximas perguntas, o que, é que a senhora pensa para a cultura e o esporte do nosso município? Eu sei que tem um bocado de coisa aqui no seu plano, mas né, já que a entrevista no rádio aqui, eu queria que a senhora citasse, né? Porque a gente vai ter esse cuidado, inclusive, também de baixar os programas de governo de cada candidato aqui, para a gente, né, tá lá como fazer. Então, o que, é que a senhora pensa aí para a cultura e o esporte no nosso município de Limoeiro? Porque o meu é uma proposta, né? Porque eu tenho que validar com o povo, né? E a gente pretende, porque eu vou fazer o orçamento participativo pro próximo ano. Bem, mas aí já tem um esboço muito bom de tudo que queremos. Eu fiz uma live com 82 jovens, daqui de Limoeiro. Quando eu não podia vir para cá, a pandemia estava um horror, né? Mas eu ouvi esses jovens. E foi com base no que eles disseram que eu tentei estruturar o nosso plano para a juventude. Então, jovens, eu sei que o esporte, a cultura, o lazer, a arte, essa cidade é um celeiro, né, de atletas e de artistas, de poetas. Fiz uma live com poeta. Então, eu estou muito ligada nessa questão. Até porque eu ouvi deles o que é que eles desejam. Eles não fizeram dizer assim, não tem isso, não tem aquilo. Não. Eles fizeram o que eu faço, uma projeção para um futuro próximo. E nessa projeção eu vi, por exemplo, que é preciso a gente ter monitores. Não basta botar os meninos para jogar, né, em qualquer desporto, em qualquer modalidade, sem ter um monitor qualificado. Então, o que a Mazé Gondim colocou lá para mim, no dia que ela estava nessa live, foi, olha, dona Rita, eu sou a presidente da Liga, mas eu sinto falta de monitores. Os monitores para que os meninos, os jovens, não se quebrem no esporte, para que ele saiba preparar o corpo dele para ser um bom jogador, para ser um bom atleta. E quando ela me disse isso, veio o estalo para o nosso plano de governo. Vamos sim, o município dá para fazer isso. Só é pegar o pessoal Volta da a questão da inicial educação. do recurso, né, candidata? A gente sempre... Bolsas para eles, para os monitores. Eu sonhava com isso na Fafidã. Precisa de dinheiro, essas Precisa de bolsas dinheiro para são pagar dinheiro. as bolsas, precisa. Olha, você sabe que mulher tem um diferencial. Como é bom a gente ter o homem e a mulher. Porque você me põe no racional. E eu tenho um lado do meu cérebro que equilibra o racional e o emocional. Calma, Rita, não tem recurso, né? Você me lembrou bem. Joga aí para o seu emocional, que pode não ter recurso. Mas a mulher tem uma coisa que sabe muito bem repartir as coisas. Não sei se vocês podem lembrar de uma avó, de uma mãe, de uma tia, que você chegava lá e ela dizia, bota água no feijão que chegou mais um, não é? Ou seja, essa capacidade de multiplicar, eu preguei isso em 88. Eu vou multiplicar os recursos. Que na gestão pública com a cooperação. seria otimizar, né, no caso. Otimizar esses recursos. Eu tenho né? o Banco do Nordeste aí, porque o Banco do Nordeste tem projetos, gente, que coloca recursos no desenvolvimento. E se o esporte é encarado, a cultura, a arte como desenvolvimento, veja o que nós fizemos aqui no NIT. Sem um tostão de prefeitura, durante 10 anos eu mantive o projeto onde o Banco do Nordeste me dava os artistas, pagava pelo Centro Cultural, para virem aqui no NIT de Limoeiro, no centro da cidade, fazer um evento cultural uma quinta-feira por mês. Então eu digo, o que eu fiz foi um pequeno exemplo do que pode ser feito. O que eu já fiz, tenho experiência. Eu estou aqui fazendo um desenho, né? De que a sua gestão ela está voltada para uma coisa chamada compartilhamento de gestão, né? A senhora falou em orçamento participativo. Falei. É uma implementação muito difícil,
né? A senhora sabe disso, porque eu já tive essa oportunidade de trabalhar com isso no município aqui do Ceará. E compartilhar gestão, a senhora precisa ter o que, por exemplo, é uma mobilização política, né? De apoio incondicional, principalmente através da Câmara Municipal. Certo. Como é que a senhora sabe que, como um partido de oposição e como o andar da carruagem da eleição para vereadores, há uma possibilidade, por exemplo, se a senhora ser eleita, não ter uma maioria. Como é que a senhora vai conseguir viabilizar tudo isso? Diante de uma Câmara que não vai ser um apoio total. Deixa eu chamar para o Brasil. Eu estive no consultório de um médico, na época em que o Lula era candidato, pela 4ª vez que ele ganhou, né? E ele me disse assim, a senhora é defensora do Lula e está achando que ele vai ganhar, mas tem uma coisa, ele não vai governar, porque ele não tem um Congresso Nacional. É o exemplo que você está me dando. E Lula governou. Ele foi lá. Ele tinha uma capacidade política de arregimentar. Você imagina que aquele hospital regional, quando foi para fazer a desapropriação, o prefeito da época não tinha a Câmara. Mas ele usou o interlocutor que sabia conversar com o povo. E o interlocutor foi lá e conversou um por um com cada vereador. E foi unanimidade expandir a área urbana, porque senão o hospital não vinha. Era uma exigência legal. E a Câmara foi feita, a topografia foi desenhada lá na minha casa, pelo Laurinho. E ele foi um por um. Eu não estou querendo aqui fazer uma apologia de que o Laurinho era resolvedor todo. Não, mas eu preciso falar a verdade para quem não me conhece e nem conheceu o Laurinho. E ele foi e disse, Rita, reunião não resolve. O prefeito lá não resolve. Resolve conversar com cada um e perguntar no olho. Vai fazer bem ao município, ao hospital regional ou não? Vai. Pois só faz se a Câmara aprovar. E a Câmara aprovou. Prefiro contar o exemplo. É o que nós vamos fazer. Candidato, tem muito vereador bom, de situação e de oposição. Que amam o Limoeiro como eu amo, eu acredito. Bom, a conversa, o bate-papo aqui é interessante, né? Porque a professora fala bem, né? Ou fala muito, professora, né? Professora, que nem a gente, né, Zé Luiz? Comunicador, professor, mas a gente não falou de educação. É mesmo? Nossa, será que vai dar tempo? Dá tempo. As principais ideias, né? O que a senhora pensa aí? Limoeiro hoje está dentro dos municípios que tem um dos melhores IDEBs, né? Indicadores. E aí, como é que a senhora enxerga a educação? O que a senhora tem para melhorar ainda mais? Eu fiquei feliz quando eu vi as notícias da educação. Certo? Feliz assim, porque o prefeito recebe o título, né? De que o município vai bem na educação. Tudo que fizer de bem para essa cidade na educação é importante. Mas a educação, ela se tornou muito retórica, né? Todo mundo fala de educação e saúde. Né? E eu tenho a obrigação de me deleitar sobre o projeto educacional. Algumas coisas, como eu disse no começo, são pequenas e se tornam grandes. Por exemplo, a gestão municipal, ela cuida da educação das escolas municipais. Não é? E as escolas municipais, eu penso fazer alguma coisa que não seja só a formação para ler, escrever, contar, saber, só o conhecimento. Eu quero expandir para o saber. O saber, por exemplo, botar lá a educação ambiental, que existe numa cartilha às vezes, né? Mas não é cartilha. É trazendo para ver. O problema do trânsito é trazendo para ver, não é? Quando eu fui ensinar os meus alunos sobre o Teorema de Tales, que você pode medir um prédio de uma altura imensa sem precisar subir nele nem botar nenhum equipamento, eu levei para a igreja Santo Antônio, no pico, né, numa sombra muito grande, num horário certo, para a gente fazer a experiência de Tales medindo sem precisar de nenhum equipamento. Só a sombra projetada. Então, quando eu falo esse exemplo aí do Teorema de Tales, é que eu digo que as pessoas, os professores, que são tão importantes e que precisam ser tão bem remunerados, a gente precisa colocar uma capacitação permanente neles. Mas uma capacitação em que veja o aluno como um todo, não é? Que dê para ele a capacidade de ser um ser crítico, que acredite no que ele vê, mas que ele jogue dúvidas sobre o que podia expandir. Porque quando o aluno faz isso, melhora o ensino. Mas quando o aluno é um mero receptor daquilo que o professor está ensinando, é mais difícil da gente revolucionar a educação.
Agora, um título porque está bem, ótimo, está bem. Aí eu vou ver como é que é o princípio da avaliação. Desculpe, eu estudei estatística também, né? Na minha formação tem estatística. Então, eu quero muito aplicar os meus conhecimentos, e conhecimento da gente não serve se não for para usar, na questão de, bem, bato palmas, foi importante, parabéns a quem está à frente da educação de Limoeiro. Se for uma pessoa, assim, bem alinhada com o nosso projeto, quem sabe, pode vir somar com a gente, para falar da experiência dela. Não é à toa que o meu slogan é Rita Peixoto, né? Rita, a prefeita de todos. Eu quero ser de todos, porque se não for, a gente não vai fazer a grande administração que a gente precisa fazer. Até porque vai se governar para todos, independente de quem votou e quem não votou. Né? Mas isso a é fato. escolha, assim, das pessoas para fazerem conosco essa arrancada, né, daquilo que ainda falta em Limoeiro, é muito importante. Então, o que é que nós vamos fazer? Valorizar o professor, número 1. Segundo, eu tenho um projeto que é pegar um ônibus e fazer esse ônibus ambulante em todo lugar onde tiver escola municipal. Né? Porque foram reduzidos o número de escolas, né? Aglomeraram, tem alunos se deslocando. Mas aí, quando eles estiverem todos juntos, a gente ter um ônibus onde nós vamos colocar lá, eu explico toda a vida isso, nós vamos colocar lá um psicólogo, um assistente social, um dentista, um médico, para na hora em que os PSF estiverem atuando, né, pela manhã, que os alunos estão na escola, eles podem ficar lá para atender os alunos. Então, fazer, assim, uma coisa que a gente chama de itinerante, né? Atendimento itinerante às escolas. Se a educação está indo muito bem, vamos fazer a outra parte. Porque, às vezes, o aluno tem um problema de visão. Não está aprendendo porque não enxerga. Ou não escuta o que o professor diz. É outro grave problema. Vamos detectar esses problemas. Agora, falar de educação, eu precisaria de um programa. Verdade. É um tema muito complexo, né? Por Até isso porque... Pois não, Mauro Oliveira. Por isso que a entrevista é boa, assim, porque a senhora tem tempo para discorrer. Eu fico imaginando aqui um debate, ser com 30 segundos para falar de um tema, com uma réplica de 30 também. Eu acho que é complicado, mas por isso demos aqui atenção às entrevistas. E ainda vamos falar sobre a geração de emprego e renda, que agora certo. Eu queria saber o que a senhora pensa. Zé Luiz, eu lhe atrapalhei. Aí. Não, era só exatamente esse tema que eu ia colocar, como a candidata, qual é a estratégia que a candidata tem para o seu governo, caso seja eleita, né? De atrair esses investimentos para gerar, né, emprego e renda para o município. O que o seu governo pensa? Nessas andanças, a senhora tem ouvido assim, candidato, traga uma fábrica para cá, a gente precisa de emprego. Quero emprego, preciso trabalhar, para não ficar dependendo de cabide, de emprego, até porque a prefeitura não pode, não tem como absorver toda essa demanda de emprego, né? É verdade. Eu passei também por isso, no Banco do Nordeste, né? Nós tivemos muitas crises, né? Crises hídricas. Eu digo assim, quem emprega mais rápido é a agricultura, não resta dúvida. E nós temos como desenvolver a agricultura. Acho até que já falei um pouco sobre isso. Nós temos como desenvolver a agricultura. Mas nós temos com o problema da água. Aí eu vou ao Camilo. Camilo, nós vamos precisar elevar em 1 metro cúbico de água para a água chegar melhor na Chapada do Apodi e a gente poder gerar aqueles 20 mil empregos que a gente gerava. Atualmente a gente está gerando o quê? 5 mil empregos, talvez. Não é? Aquelas grandes áreas estão sem ser abastecidas por conta da crise hídrica. Vencer a crise hídrica para poder a gente, de novo, fazer daqui o celeiro de produtos agrícolas e pecuários. Mas lá no Tabuleiro de Russas eu fiquei animado, porque a água lá está mais ou menos suficiente. E eles disseram lá, eu estive com o Aridiano, né, que ele preside lá o distrito, e ele disse, olha, dona Rita, aqui nós já estamos gerando bastante emprego, aqui nós não paramos não. Então, tem outro projeto aí que está parado, que é o do perímetro irrigado de Morada Nova. Então, eu quero olhar para esses 3 perímetros para que a gente faça uma arrancada de emprego. Isso é no curto prazo. Eu quero, nos 100 dias, nos 100 primeiros dias de governo, estar aqui com vocês, dizendo, olha quanto feijão, quanto arroz, quanta batata, quanta macaxeira, quanto girimum, quanta verdura nós colocamos aqui dentro de um grande centro de abastecimento que a gente quer fazer
em nosso município. Quero fazer isso. Eu posso fazer uma intervenção? A senhora está falando do setor primário. Estou, agora eu vou para os outros. Agricultura. É. Porque juventude, até o filho do camponeiro não quer mais trabalhar no campo, porque ele está se formando, ele está tendo uma formação educacional diferenciada. Esse público não quer voltar para a agricultura. O que tem-se para gerar para eles? Pronto, vou falar. É porque a agricultura que eu estou olhando dos 3 perímetros, ela é tecnificada. Eu conheço 4 grandes técnicos que não estão no campo plantando nem colhendo. Eles estão nos computadores. Eles estão na inovação tecnológica. Por isso que uma das principais diretrizes do meu governo é ser inovadora. Então eu vou precisar dos meninos que saem do UFC, do Instituto Federal. Vou precisar dos meninos que foram para Fortaleza e se formaram em tecnologia. Jovens, não se preocupe. Tem um espaço enorme aberto de empregos para vocês quando a gestão foi inovadora. Agora precisa de um Segundo ponto. Precisa de um equilíbrio, né? Para que a máquina não tome a vaga também do ser humano, né? Não. Felizmente nós estamos aí já numa modernidade em que algumas coisas estão acontecendo dessa forma, né? É como ter esse equilíbrio também, né? Eu falei porque ele disse, o jovem não quer plantar, não quer colher. Claro. Não é? Mas a gente tem uns jovens que estão tendo agropecuária. Por exemplo, eu considero o nosso presidente do PT, Tadeu, um jovem. E ele está lá plantando banana. E eu conheci outro jovem que se juntou com outros produtores de acerola. Eu fui lá na casa dele, eu conheci a esposa dele, eu chupei laranja do pé lá, que é uma agricultura orgânica. Ele planta acerola orgânica e eles expandiram, exportaram. Este ano, com todos os problemas, exportaram 1 milhão de quilos de acerola. Mardônio, que tem cooperação com outros produtores. E eles juntos formaram uma associação, uma cooperativa, e essa cooperativa exportou 1 milhão de quilos de acerola. Então, gente, nós estamos cercados de toda possibilidade. Agora, vamos para a indústria. A indústria nós colocamos aqui que nós vamos construir, no espaço que já está determinado, o polo industrial em parceria com o governo do Estado. Já é um assunto que eu conversei com o deputado Guimarães, para que ele levasse ao Camilo e a gente conseguisse fazer o que foi feito em Jaguaribe, né? Aquele polo industrial. O terreno já foi desapropriado. E com o polo industrial, aí nós vamos gerar o outro emprego. Da menina que fica no escritório, né? Os empresários vão dar emprego. O emprego dentro da prefeitura é cruel. Não dá. Mas o grande questionamento, candidata, é como fazer. Sim. Fazer vamos trabalhar, né? Porque a proposta é dizer, não, a gente vai trabalhar. Como fazer, né? Porque, por exemplo, a atual gestão vem tentando fomentar, atrair, até agora alguma coisa andou, mas aí de concreto mesmo, principalmente esse da geração de emprego imediata, né? Aí tem até aqui na sua proposta que eu vi a tal da atrair indústria com chão de fábrica, né? Sim. Então, a grande questão é como, né? Como fazer? Esse chão de fábrica é porque todas as cidades que nos rodeiam têm fábrica, né? Certo. Xeré tem fábrica, Morada Nova tem fábrica, Russas tem fábrica, né? Pertinho da gente só não tem, Tabuleiro tem fábrica, que foi financiada pelo Banco do Nordeste, fábrica de molas, né? Do nosso amigo lá, Tabuleiro Aço. Né? Então, se as outras cidades trouxeram, nós não estamos atrasados, não? Estamos, né? Então a gente precisa. Eu creio que dá para fazer. O como fazer é estruturar o município para receber. Eu me lembro que lá vizinha o BNB Clube, né, de Limoeiro, tinha um espaço para uma fábrica. E por uma questão de uma briga política, a fábrica não veio. Acaba com isso, gente. Não tem briga política quando você tem um verdadeiro desejo, você é impulsionado pela vontade. A vontade política é maior do que a capacidade de gestão. As duas coisas têm que estar juntas. Então, Limoeiro perde muitas coisas por conta disso. Olha, nós temos 8 candidatos, mas aquele que vencer vai ter que chamar, porque cada um desses caras aí fez um plano de governo. Cada um desses candidatos tem coisas para construir. Então, vamos sentar. Quando eu não me elegi, pergunta ao doutor Dilmar. Concorri com ele. Eu era jovem, ele também. Eu entreguei o meu plano a ele. Por que não? E o meu plano tinha sido feito andando 6 anos em todas as comunidades rurais. E o nosso tempo estourou. Não acredito. Acabou. Que pena, não dá nem para dar um alô pro pessoal. Não, dá sim, para os dá sim. internautas. Daqui
A senhora fique aí, né, Zé Luiz, um minutinho aí. Ainda tinha aqui algumas perguntas, é porque a gente fala de um tema assim tão instigante, você vai dando as ideias, mas aí acho Pois arrumem outra para mim. Tá certo. Como a campanha é curta, mas se der a gente vai fazer uma nova rodada. Uma nova rodada de entrevistas. Beleza. Rita, muito obrigado por ter atendido, né, o convite. Boa sorte, né? Boa sorte e disponha, né? Fique à vontade para convencer o eleitor que a candidata Rita é a melhor opção. Olha, eu quero falar para os limoeirenses e para os internautas também. Eu quero ficar de frente, olho no olho. Olho no olho, exatamente. Eu quero ficar de olho no olho com você, limoeirense. Infelizmente, a pandemia, né, devido à minha idade, eu já não posso ser aquela jovem que foi a todos os lugares, aquela casinha que estava lá longe, e eu ia com meu pai dizia, Rita, vamos soltar muito quente. Não, pai, eu tenho que ir lá naquela casinha, que ela está sozinha, ali estão os invisíveis. Então, Limoeiro, sou a prefeita, vou ser a prefeita de todos. Para isso, eu nem preciso estar dizendo assim, vote em mim, vote em mim. Não, eu preciso dizer a você que toda a minha voz, que chega até você, é uma voz de alguém que já viveu a vida inteira nesse município. Criança, jovem, adolescente. Mas foi nos meus 23 anos que eu comecei a ter um olhar crítico para a cidade e um desejo de fazer acontecer um sonho possível. Tudo que eu falei hoje, acredite, há a possibilidade de fazer. Porque do plantar feijão a construir o bandeirão, a gente citou tudo. Então, por favor, vota no 13, é fácil. Nós chegamos lá, sabe onde? No governo do estado com Camilo. E agora? Obrigado, candidata. Rita. Obrigado, candidata. Obrigado pela presença. Então aí ouvimos a candidata Rita Peixoto trazendo as suas propostas de governo, caso chegue à prefeitura. Boa sorte na sua campanha. Muito obrigada, Regional FM. Muito obrigada a você, Mário e Zé Luiz. Obrigado. Bom, gente, só lembrando que amanhã, né, Zé Luiz? Sim, amanhã temos mais um candidato aqui que estará conosco. Amanhã, na sequência, candidata doutora Mazé Maia, do PSD, vai estar aqui com 1 hora também, o tempo necessário para vender o seu projeto ao eleitor limoeirense. Tadeu, um abraço. Que é isso, obrigado. São 13 horas e 30 minutos agora. Voltamos já.